falar de Teresina. A capital do Piauí amanheceu mais uma vez em meio a uma greve do transporte coletivo. Tem imagens aqui, vamos colocar as imagens da movimentação nas paradas de ônibus em mais uma greve do transporte coletivo da capital. Depois de uma paralisação de advertência na última sexta-feira, os motoristas e cobradores hoje deflagraram essa greve por tempo indeterminado. A categoria paralisou as atividades e segue em greve por tempo indeterminado. Quem utiliza o transporte público teve que buscar alternativas, como os veículos cadastrados e também outras modalidades de transporte. Quem acompanhou a movimentação hoje na capital, nas paradas de ônibus e nos principais pontos da cidade foi a nossa repórter Joelma Abreu. A Joelma já está aqui posicionada e vai contar para a gente essa história. Joelma, hoje, uma semana que se inicia com muita dificuldade para quem depende do transporte coletivo da capital. É isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Natan, e para todos que nos acompanham, exatamente como você falou. Um início de semana bastante difícil. A gente acompanhou essa situação na sexta-feira passada. Os motoristas e cobradores já tinham anunciado, se as negociações não avançassem, iam deflagrar greve nesta segunda-feira. E a greve iniciou e sem previsão para acabar. Eu conversei com o Sintetro, conversei também com o Setut e também com a S-Trans. Segundo a S-Trans, existe vários vans e micro-ônibus circulando aí para não prejudicar o usuário do transporte público. Eles fizeram um cadastro para essas pessoas que têm interesse em circular pela cidade, mas existe um embate entre o Setut e o Sintetro. O Sintetro quer reajustes, quer valores, reajustes no ticket de alimentação, auxílio saúde, no salário. E, por outro lado, o Setut, a parte dos empresários, diz que não é possível haver esse aumento, porque o sistema público de transporte de Teresina já vem em crise há pelo menos 5 anos e ele não se sustenta e é preciso o subsídio do governo por parte da prefeitura. E o prefeito já anunciou que a prefeitura está com uma dívida de 3 bilhões de reais. Ele fez o que foi possível, inclusive fez o adiantamento de 4 milhões, se eu não estiver enganada, e a situação está em embate. No final, quem sofre é a população, Natan. Nós fomos às ruas acompanhar como é que está as paradas de ônibus e o que foi que as pessoas fizeram para chegar ao trabalho, para realizarem exames. Vamos conferir na reportagem. Em plena segunda-feira, muita gente nas paradas de ônibus e muitas reclamações de usuários que tiveram dificuldades para se locomover pela cidade. Eu não vou conseguir hoje ir para a universidade porque basicamente não tem nenhum ônibus, né, para gente que é estudante, tanto da UF quanto da UESP. Para gente hoje não está tendo nenhum ônibus, nenhuma linha por conta dessa greve, né? Eu vim no 11, mas aí eu tô aqui 11 até agora. Quantas horas? Eu cheguei, tava aqui umas 7h30. Que eu vim pagar o negócio aqui, aí eu tô aqui dentro de 7h30. E nada de 11. Aí os ligeiros estão pedindo 10 contos para ir deixar. Mais caro do que a passagem, né não? Além de atrasos e cancelamentos, o custo do deslocamento tem pesado no bolso dos teresinenses. A aposentada Edileuza precisou desembolsar R$ 28,00 com o aplicativo de transporte de passageiro para realizar um exame médico no centro de Teresina. Tomei o dinheiro emprestado, porque eu sou assalariada, sou aposentada, professora aposentada. O dinheiro que a gente ganha por mês não dá para a gente suprir as necessidades. E eu fui de Uber e estou aqui esperando um ônibus ver se passa, daqui para as 12 horas, 1 hora, eu estou na espera, porque eu estou só com passe e R$ 5,00 aqui no meu bolso. A crise no transporte público de Teresina não é novidade. Dura há pelo menos 5 anos. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Piauí, desde sexta-feira não houve avanço nas negociações e a categoria decidiu manter a greve. A gente tinha recebido uma ligação do superintendente, né?
preocupado com a situação, pediu para que a gente não fizesse manifestações no sábado nem domingo, e nem decorrência do Dia das Mães, mas que ele intensificaria, que ele buscaria uma mediação junto aos consórcios. E eu fiquei esperando o sábado e o domingo a ligação do superintendente, ela não veio, e a gente já tinha essa determinação da categoria em 2 turnos com relação à greve. E ela se iniciou hoje a partir de 0 horas, né? Então, a gente está aqui pedindo desculpa à população e agradecendo o trabalhador que realmente cruzou os braços e não vai, se não tiver uma proposta que seja convincente para que a gente possa voltar ao trabalho. Ainda na sexta-feira, a Justiça do Trabalho determinou que pelo menos 80% da frota deveria circular nos horários de pico e 40% nos demais períodos. Mas, segundo o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina, o Sintetro não está cumprindo a ordem judicial. Os trabalhadores, hoje pela manhã, de 5 da manhã às 8 da manhã, não estiveram ingressando nas garagens, e essa ausência dos trabalhadores, claro, faz com que os veículos não possam nem sair, circular. 80% é o que eles colocam já normal. Então, desse jeito não haveria greve. E essa greve, ela é determinada pelo trabalhador, mas quem tem que colocar os carros para rodar é o CETUT. Aqui no centro de Teresina, na Praça da Bandeira, tem gente que espera mais de 2 horas por um ônibus. E para amenizar a situação, a Prefeitura de Teresina autorizou a circulação de veículos alternativos, como vans e micro-ônibus. Mas a passagem não dá direito à meia entrada ou à gratuidade. A gente já tinha essa base de dados de cadastro, a gente, como uma maneira de socorrer e mitigar os efeitos da greve para não penalizar os usuários, a gente já tomou essa medida de colocar ônibus para rodar. Porque a gente precisa dar uma resposta para a população nesse sentido, para não ficar desassistida com relação ao transporte. E aí os ônibus, os micro-ônibus e vans cadastrados pela S-Trans tem uma numeração específica, é possível ver ali no visor e também o destino daquela van, daquele micro-ônibus. É importante lembrar que na sexta-feira o CETUT entrou com um pedido na Justiça do Trabalho, pedindo que esses trabalhadores voltassem, que pelo menos 80% dos ônibus ficassem circulando. E aí, hoje é previsto que eles entrem em contato também, entrem com a liminar, dizendo que o Sintetro, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, não cumpriram com a decisão da sexta-feira. E a gente segue acompanhando o desembaraçar dessa questão para ver no que vai dar, se vai realmente continuar essa greve, se essa greve deve cessar. Em relação ao CETUT, em relação ao reajuste, o CETUT disse que não há mínima possibilidade na atual questão, na atual contas, levando em consideração a passagem, o subsídio que a Prefeitura dá. Segundo o CETUT, não há essa possibilidade de reajuste para os trabalhadores. Então, a esperança é ver se os órgãos do Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho, intervêm nessa questão. Você relatou bem, trouxe alguns depoimentos importantes de quem sofre na pele com esse impasse, com essa greve. O usuário do transporte coletivo, passageiro, que tem que se desdobrar, tem que buscar alternativas. Até porque, Joelma, você sabe bem que muitas vezes o patrão, o empregador não quer saber se há greve de ônibus ou não. Muitas vezes o empregador, o patrão, quer o funcionário trabalhando, e aí o funcionário tem que se virar, tem que dar um jeito de chegar na hora certa, pagando um aplicativo, um mototáxi, um táxi, pegando uma carona. E o detalhe, como a Joelma bem trouxe, até o momento não há nenhuma perspectiva para a resolução desse impasse. Daqui a pouco, inclusive, Joelma, nós vamos exibir aqui no Jornal Dia News uma fala do prefeito Silvio Mendes. O prefeito também se manifestou hoje sobre essa greve no transporte público da capital e o posicionamento da prefeitura a respeito de mais essa crise, que pelo visto, Joelma, é um movimento grevista que está apenas começando. Pelo menos a princípio, como você bem trouxe, não há uma perspectiva para o fim desse impasse envolvendo os trabalhadores, motoristas e cobradores e as empresas que operam o transporte da capital. Exatamente, uma situação bastante delicada
e difícil de ser resolvida, Natan. Tudo indica que é difícil de ser resolvido. A tua participação, você vai continuar acompanhando ao longo dessa semana toda essa movimentação, a greve no transporte coletivo da capital. Nós vamos, inclusive, amanhã voltar a falar desse assunto. A Joelma vai continuar acompanhando os principais pontos aqui da cidade, né? A dificuldade do trabalhador em conseguir chegar até o seu local de trabalho diante de mais uma greve no transporte coletivo. Joelma Abreu, muito obrigado pela sua participação conosco. Uma excelente semana e até amanhã. Até amanhã, Natan. Tchau, tchau, pessoal. Joelma Abreu, você viu aí com a Joelma, né? Hoje, o Teresinense mais uma vez acordou com greve no transporte coletivo. Coloca as imagens aqui da matéria da Joelma. Muita gente, inclusive, questiona a disponibilidade desses veículos cadastrados, né? A prefeitura anunciou aí o cadastro dos ônibus que vão fazer essas linhas, mas em algumas regiões os relatos são de dificuldades relacionadas à oferta desses transportes alternativos, desses veículos alternativos cadastrados, que tem um detalhe ainda maior. Esses veículos que você acompanha aqui, veículos cadastrados para suprir a demanda durante a greve, aceitam apenas o pagamento em espécie. Eles não são aí dotados do sistema de bilhetagem eletrônica, ou seja, o trabalhador que recebe o seu vale no cartão eletrônico, o estudante que utiliza o seu vale no cartão eletrônico vai ter que pagar em espécie durante os dias da greve para utilizar os veículos cadastrados, que foram cadastrados pela prefeitura. Nós vamos, inclusive, monitorar esses veículos, né? Muitos deles, infelizmente, não têm as condições adequadas para fazer esse transporte, mas, diante do cenário de greve, é um paliativo, algo que resolve momentaneamente a situação. Enquanto isso, o impasse segue envolvendo o Sintetro, que é o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, que representa os trabalhadores do sistema de transporte, e o CETUT, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina, que representa as empresas e os consórcios que fazem parte do transporte coletivo na capital. O fato é que quem paga a maior parcela dessa conta é o passageiro, o usuário do transporte coletivo. Diante do impasse entre patrão e empregado, entre empresas de transporte, motoristas e cobradores, o passageiro, sem dúvida, é o maior prejudicado. No portal dia.com você confere, inclusive, atualizações diárias sobre essa greve no transporte coletivo da capital. Acesse o portal dia.com também nessa cobertura e a prestação de serviço, né, sobre a greve no transporte público da capital, que tudo indica, promete ser uma greve extensa. Eu quero estar enganado, viu? Mas pelas falas que nós acompanhamos, por todo esse impasse, é uma greve que tem tudo para ser uma greve prolongada. Não vai ficar em apenas 1 ou 2 dias, pelo que se desenha por todo esse cenário mostrado na reportagem da Joelma Abreu. Nós vamos voltar a falar desse assunto ainda hoje. Eu chamo a sua atenção, inclusive, daqui a pouco nós vamos trazer a fala do prefeito Silvio Mendes. O prefeito Silvio Mendes se manifestou hoje sobre a greve no transporte coletivo da capital e sobre o pedido das empresas, dos consórcios, de um aumento no subsídio, que é destinado pela prefeitura para o sistema de transporte coletivo. Daqui a pouco você vai conferir o que diz o prefeito Silvio Mendes sobre essa crise que atinge a cidade de Teresina e que, de forma mais grave, começa nessa segunda-feira, com a semana iniciando com greve no transporte